Olá a todos, bom dia. Avisando a Cleia aqui e já abri a live. Vamos aguardando. O seu pedido, vamos esperar. Olá! Olá. Glória a Deus, deu certo. Deu certo. Os perrengues da tecnologia, mas a gente no final consegue. Que deu certo rápido. Pois é, foi ótimo. Olá a todos que estão aqui conosco. Oi, Fernanda. Nossa, faz tempo que eu não te vejo. Elis, queria agradecer a todos que estão aqui conosco e que vão, né, se juntar a nós aí no decorrer desse nosso bate-papo e os que vão ver depois também. Essa é uma série de 4 lives da Gestarse, né, que a gente está apresentando a lente da Gestarse, a nossa consultoria sistêmica, da qual faz parte a Cleia, eu, Elis que está aqui nos acompanhando, a Maírta, né? E a ideia dessa série de lives é a gente apresentar a nossa metodologia, a forma como a gente atende os nossos clientes, como a gente desenvolve os nossos trabalhos, né? Essa é a nossa segunda live. A última live a gente falou sobre a diferença entre sintoma e causa, junto com a Maíta, e o nosso tema hoje, aqui eu e Cleia, a gente falar sobre a vida e como ela é a matéria-prima da nossa inteligência, né? A inteligência, né, o conhecimento, vamos dizer assim, num grau mais alto, ele não se faz de uma forma abstrata, e sim quando a gente traz a informação para a nossa vida, né? Isso é muito o ouro da Gestarse, né, Cleia? A gente percebe, Isso. assim, o empresário que ele sabe o que fazer, mas ele assim mesmo não consegue fazer. E não é falta de inteligência no sentido da potência, né? Porque nós, todos seres humanos, temos essa sementezinha, vamos dizer assim, da inteligência. Mas por que que a gente não a desenvolve de uma forma mais plena, né? É a questão da falta de leitura da realidade, né? Porque a inteligência, ela não se forma no abstrato, ela se forma na vida concreta que você viveu e no jeito que você aprendeu a interpretar a sua vida. A gente gosta de falar muito do modo de funcionar, né, Cleia? Isso. Uma expressão que a gente herdou da Maírta aí, né? Essa questão do modo de funcionar, né? E hoje a gente vai contar aqui um pouquinho, né? Também aqui dar nosso testemunho, né, Cleia? Porque a gente fala que na Gestarte a gente começa pelos nossos corinhos, pela nossa história, né? Inclusive para ser coerente, né? Então, se a gente vai propor isso para o cliente, a gente começa em nós também, né? E hoje a ideia é a gente contar um pouco por que que esse travamento profissional, a gente fala do empancamento, né? Quando você percebe que, né, vai até um limite, por que que não avança? Não é falta de estratégia, é um juízo antigo, um juízo falso, operando, né, no comando. Então a gente vai contar aqui um pouquinho, né? Isso aqui não é uma terapia de internet, nem autoajuda, é a consultoria sistêmica que a gente implementa aqui, né? É a gente ser apoio para o cliente nessa leitura da realidade para que ele possa tomar uma melhor decisão. Uhum. Exatamente, né, Lisa? Porque a gente aqui não está falando de conhecimento técnico como inteligência, É isso. né? Porque a gente tem até o conhecimento técnico, mas a gente não consegue inteligir nas outras esferas, né, de uma forma plena, e aí a coisa até pode andar,
mas ela não, ela vai chegar um momento que vai tocar, né? E Exato. vai exigir de você uma decisão. Porque assim, a gente aprende o mundo, né, pelos nossos sentidos. Quando esse mundo chega em nós, né, a realidade, a vida acontecendo, É né, isso. chega em nós, a gente faz um juízo do que Exato. está vindo. Exato. E logo em seguida um julgamento, né? E aí a gente age ou falha, paralisa, panca, como a Elisa falou, a gente Aham. paralisa. E isso assim, é uma coisa muito prejudicial em termos gerais, porque por mais que a gente siga fazendo o nosso trabalho técnico, a coisa não vai estar harmônica, você não vai estar inteira. O Isso. conhecimento total, a nossa inteligência mesmo, total, não vai estar ali junto, né? Exato. Vai estar aquela parte que a gente estudou, aprendeu, trabalha bem, né? E, houve um tempo na minha vida, né, que eu simplesmente fechei a porta do escritório num dia de trabalho e não voltei mais. Né? De Uhum. repente, a gente estava vivendo um processo. No meu trabalho, eu era sócio de uma pessoa com a qual eu me relacionava. Né? E aí, eu, eu não conseguia separar essas dimensões. Eu misturava as dimensões do pessoal, do trabalho e os conflitos que aconteciam na nossa relação, eu acabava levando para o escritório, né, para o dia Sim. a dia. Não estou Uhum. falando que eu deixei, eu não trabalhava, eu não fazia meu trabalho técnico, fazia, e fazia bem. Mas era assim, esse clima, como se chama, já dia. E, de certa forma, não é, a gente podia até produzir, mas não era a contento. Com certeza ficava alguma coisa faltando, porque é muito ruim. Eu ficava dias com raiva, trancada em mim, sem falar. Né? E Uhum. isso começou a incomodar muito o meu sócio, com toda razão. Né? E ele chegou para mim e falou: nós vamos precisar se dividir. Você vai trabalhar só e eu também. E aí isso, ele deu um prazo para acontecer. É o tempo que eu saio, você fica nesse prédio, nesse local em que a gente trabalhava, divide clientes e faz aqueles acordos, né, de separação, De de carteira de cliente, solução. né? Uhum. É, mas aí, como é que aquilo chegou para mim? Né? Qual foi o juízo que eu fiz? Né? De acordo com a minha cosmovisão, né? Eu estou sendo abandonada. Ele me traiu. Uhum. Eu vim para essa cidade, né? Eu saí da minha terra, vim para cá e fui traída, abandonada. Isso me realmente, ao invés de eu agir, né? Mas eu julguei isso. Não, eu Uhum. travei. Uhum. Travei. Antes segundo do prazo final que estava sendo estabelecido, que nem era o real, porque ainda estava acontecendo muita coisa, ainda tinha muita coisa para ser ajustada, inclusive o local para ele ir. Mas o que é que eu fiz? Realmente, antes que ele me expulse, eu saio. Aí tranquei a porta, no final do dia saí e não retornei mais, nem para pegar as minhas coisas. Uhum. Fiz isso depois de anos, de anos. Então, durante esse período que eu estava trabalhando, nesse sistema assim, de pressão, de relações
sem organização, Sim, meu desordenada, né? corpo desordenado, meu corpo começou a sofrer, né? Uhum. Eu tinha uma ansiedade terrível, né? Então, eu fiquei com dor no corpo inteiro, e eu, Fibromialgia, né, Cleia? É que deu uma travada. e, Fibromialgia. Uhum. fibromialgia, né? Porque justamente a fibromialgia, ela acontece no momento de perda, né? Então, para Isso. mim, eu estava perdendo tudo. Aquele momento, para mim, era tudo que eu estava perdendo, né? Não só uma sociedade se dissolvendo de forma organizada, de forma ordenada, de forma adulta, né? É Mas eu, importante até falar isso, né, Cleia, da memória, porque é isso, como a gente vai agindo, né, nesse lugar, né, quando a gente está desordenado, a gente vai agindo conforme essa memória, né, ela vira o nosso comando, então a gente deixa de enxergar a realidade. Então você traz essa, né, esse seu testemunho, né, Cleia, até a gente conversou aqui antes da live, o como você estava trazendo também essa memória de abandono desde ali do seu nascimento, né? Da gestação. Seu pai e sua mãe também tiveram que ter negócios separados e eram sócios, né? De alguma sim, forma, mas tinham atuação separada. Então, de alguma forma, fica aquela memória, às vezes, da mãe, né, de querer, talvez, o pai, o esposo, no caso, né, da sua mãe, querer o esposo ali do lado naquele momento e não poder, né? E como isso fica vivendo em nós e atuando o tempo todo, né? Se a gente não traz, a gente não sei se é bem esse termo, mas trazer para a consciência, mas olhar para esta história, né? Acolhendo as circunstâncias, que é isso que a gente falou um pouco, né? Acolher as circunstâncias da sua mãe, que é diferente das suas, e aí poder fazer sim, escolhas mais direcionadas, mais ordenadas, né? exatamente. Porque, assim, não é, a gente não está falando isso de ressignificar essa história, Isso, é bem mas é importante falar. olhar, né, olhar para ela corretamente, Exato, sabe? E olhar significar para de ela forma. como ela significa de forma verdadeira, de forma Isso, verdadeira. De fato, como aconteceu. Né? E exato. tem, além dessa história, tem aquela história, eu nasci só. Minha mãe foi para a maternidade, voltou, porque disseram que não estava na hora, então ela me teve só. Então, essas memórias, né, a gente vai carregando. E quando a gente não olha para a história de verdade, né, que coisa grande, minha mãe só ela, como diz ela, que meu parteiro foi Deus. Né? Então, assim, Pois é, que não é só, né? não é Que alguém só. melhor do que Deus. E Então, não fica olhar a vontade. força, né? E não olhar a força, né, Cleia? Que é o que a Isso, gente fala de olhar o ouro da história, né? Olha que força desta mulher de bancar, né, o próprio parto ali. Isso é uma coisa sensacional, né? E aí a gente fica no lugar de vítima, né? Quando a gente vai andando com esse juízo falso, né? isso. Isso que aconteceu comigo na dissolução da sociedade. Né? Eu simplesmente fui vítima. Coitada de mim. Né? É. Você vê Coitadinha de mim. como os eventos da nossa vida vão acionando essas memórias lá atrás. E aí a gente fica cego. A gente fica, né, como se É, estivesse vivendo aquilo de novo. Então fica essa sensação de, até dependendo, né, dessa memória, essa sensação de morte. Né? Vou abandonar, vou morrer. Vão me deixar aqui, eu vou morrer. Né? E aí que isso, engatilha essas reações que você falou, né? Ou da paralisia ou da fuga, né? Não, agora eu vou largar tudo, né? Sem olhar para trás, como você fala, né? exatamente. Age quase como um bicho, né? É, Acuado. exato. E a gente tem o Porque na instinto inteligência. animal e não humano, né? Que é a nossa E, inteligência plena. Uhum. e uma das inteligência plena, né, é justamente o vitimismo. Né? Eu acho que é uma das Sim, piores coisas que a gente pode fazer com a gente mesmo. Né? exato. Porque Exato. daí só piorou, né? Só piorou. Eu entrei numa depressão terrível, né? Uhum.
E eu fiquei algum tempo nessa história, né, de depressão, de não resolver, de não agir, não sair do canto. E aí as economias, né, também acabam, porque já foram alguns anos nessa história. E aí eu tinha que tomar uma posição, tinha que tomar uma decisão de sair até de um local que o custo de vida era bem maior, minha casa demandava muito mais tipo de serviços, né, que eu precisava de terceiro, então, mas aí eu ainda, mesmo assim, eu precisei de minhas irmãs praticamente me arrancarem de lá e me trazer de volta. Né? Uhum. Gente, e isso tudo, né? Ah, era culpando o outro, né? Culpando o outro. Mas, olha, é muito libertador quando você sabe que só você é responsável. Não tem Exato, ninguém responsável pela história do outro. exatamente, Eu exatamente. conduzi, e eu que conduzi dessa forma, né? Poderia ter sido diferente, poderia, mas também, graças a Deus, né, a gente está aqui por conta disso, é que a Exato. gente desenvolveu esse trabalho, Pois né? é, exatamente, né? Foi toda essa sua vivência que te levou a estudar, né? O que está por trás ali desses sintomas, né? Investigar isso daí em você e que hoje você está podendo transbordar na consultoria, né? Atendendo os clientes, os pacientes também enquanto terapeuta. Então, você vê, né? Quando a gente sai desse lugar de vitimismo, quando você está falando, assume a responsabilidade pelos nossos atos, e aí a gente consegue ir aos poucos indo para a ação, né? Que a gente fala muito sobre isso também, a importância de ir para a ação, não é só trazer para a consciência, é levar isso para a vida efetivamente, para a vida concreta, né? Aí a gente consegue ir transbordando, né? Esse testemunho da Cleia eu acho muito incrível, porque a gente consegue enxergar bem, né, como que esses juízos falsos que a gente vai criando a partir dessas memórias, né, como a Maíta está falando aqui, essas memórias muito fortes, né, que a gente perde a conexão com a realidade, e como a gente vai funcionar assim na vida, em todas as relações, inclusive no trabalho, inclusive na empresa, inclusive com sócios, né? Isso vai ser o nosso modo de funcionar, a nossa lente para a vida, né? Então, a forma como você interpreta o risco, o conflito, uma autoridade, uma parceria, uma sociedade, né? No caso que a Cleia trouxe, né? Uma perda não vem do que você aprendeu teoricamente, né? Do MBA, da faculdade, de algum curso, de um coach, o que que seja, né? Ele vem do que você viveu e da forma como você registrou isso, né? É muito importante. E por isso que a nossa consultoria parte dessa escuta da história pessoal, né? A gente vai ouvir o cliente porque a gente precisa entender como que ele está enxergando a realidade, né? Onde ele acha que ele está, porque não necessariamente onde ele está, né? Às vezes o cliente vem, não, eu estou num conflito assim, o meu sócio está querendo me passar a perna, não sei o que, não, 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 e a gente vai escutar ali a história, ele está enxergando a realidade, às vezes com base ali, ó, olhando para o retrovisor, né? Com base no passado, nas coisas que aconteceram Exatamente. e não o que está efetivamente acontecendo. Aí você vai pontuando, olha, mas se ele tivesse assim mesmo, será que ele teria feito esse movimento? Será que, né? Será que isso? Será que aquilo? E aí você vai limpando ali junto com o cliente, né? A gente faz isso junto, limpando esse embotamento que essas memórias e esses juízos falsos vão construindo, né? E aos poucos ajudando ele a enxergar a realidade tal como ela é, né? Então, assim, quer falar? Não, é exatamente isso, né? Porque é essa a riqueza da nossa consultoria, porque a gente não resolve um problema pontual, né? A Uhum, gente não faz um contrato pontualmente. Não, a gente tem que observar, tem que conversar, a pessoa tem que construir junto. Porque exato. quando chega uma pessoa nervosa dessa forma, nervosa, eu estou falando no sentido de carregada dessas emoções, né? Que Ansiedade, são né? de ansiedade, são essas emoções que fazem a gente agir de forma inadequada, né? Então, quando Uhum, ele chega para fazer uma parceria, se ele tem
nele que uma parceria é coisa perigosa, o que é que ele vai fazer? Vai procurar um Exato. contrato que o cerque de todos os cuidados e direitos, sem estar na realidade esse contrato. Não é, Lisa? E aí é onde começa Exatamente. outros Exatamente. problemas. A gente tem visto muitos contratos, falando, nossa, a pessoa se preocupou com todos os mecanismos para se defender, para se proteger, né, para se blindar. Mas aquilo ali ficou vazio de sentido. Não tem as responsabilidades de cada parte, né? Não tem os deveres, não tem as consequências caso o contrato não seja cumprido, né? Que é possível, às vezes tem coisas que fogem ali, né, do controle das partes, mas precisa ter ali a previsão no contrato, o que que vai ser feito. Mas as pessoas estavam agindo com tanto, né, com base nessa memória, nesses juízes falsos, que o contrato serve para se blindar. E aí deixa de colocar no contrato principal, às vezes. Até às vezes o objeto ali está mal escrito, está mal descrito, né? E isso vai gerar uma série de conflitos ali na frente. E por isso que a gente vê no judiciário, né, esse acúmulo de processos e ações, porque não se cuidou ali daquele contrato, daquela relação. Né? O contrato ele tem que espelhar, a gente falou na outra live, ele espelha a realidade, né? Só que se eu não estou enxergando a realidade, se eu estou enxergando com esse juízo falso, o contrato também vai espelhar isso, né? Então, o que a gente está colocando aqui, o quão é importante a vida pessoal, né? Para a gente olhar para isso, para poder enxergar as relações, né? Quando a gente fala que, obviamente, não está separado a vida pessoal e profissional, né? As coisas se entrelaçam. E sim, a forma como você se relaciona profissionalmente tem a ver com como você é pessoalmente. Óbvio, né? Acho que ninguém que está aqui nos acompanhando vai falar o contrário. Mas como que a gente resolve isso na prática? É isso que é o nosso diferencial. Como é que resolve isso? Como é que faz essa ponte? Como é que faz essa conexão? Como é que eu lido com isso de uma maneira melhor? Né? Que não de novo, né, os extremos, não é fingir que nada tá, né, que não tenha relação, não, vou olhar só tecnicamente aqui o contrato, né? E também não é ficar preso ali, a síndrome de Gabriela que a gente brinca, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer Eu assim, vou ver assim. né? É isso, é a gente ajudar o cliente a significar de forma correta o que aconteceu com ele, né, na vida dele, e trazer o ouro dessa história, né? A gente teve casos aqui que a gente atendeu que foi incrível. O cliente estava ali empacado no contrato ali, né? E o quanto a gente, não, vamos olhar aqui, o que está espelhando aqui? Não, uma separação dos pais. Então, né, a gente tem muito isso, né? Se a gente enxerga quem nos deu a vida de forma separada, né, como se não pudessem coexistir, como que eu vou criar uma parceria, né? A parceria vai espelhar isso, eu vou ficar com medo. Eu já vou entrar na parceria pensando que uma hora ela vai sair. E aí eu vou me Exatamente. preocupar no contrato e me blindar se ela sair, o que que eu faço? E Mas vai aí eu não acontecer cuido, e aí eu não cuido ali do contrato dessa parceria, por exemplo, né? Eu não coloco ali quais são as minhas obrigações, quais são os direitos do outro. Eu vou ficar preocupada só em blindar, né? Aqui quem estiver nos ouvindo, se tiver passado por isso, falou, nossa, né? Eu fiz um contrato, parecia perfeito. Aí fui andando no caminho, aí a gente percebeu que esqueceu de coisas bastante importantes, né? E eu também tenho uma história bem parecida com Cleia, essa questão de somatizar, inclusive, no corpo, né? Do corpo gritar, que foi, assim, acho que também teve uma virada de chave, né? Bem forte, Cleia, que também me levou até aqui, né? Assim como assim. você. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Mas eu tinha isso também, assim, num determinado momento da minha carreira. Eu trabalhava num grande escritório de advocacia, né? Escritório multidisciplinar. E, e via, né, as advogadas, todas que tinham filho,
tinham que sair do escritório, porque era uma coisa inconciliável. Era assim como eu enxergava, né? Que era impossível de se conciliar trabalho e maternidade, né? E em determinado momento, né, essa questão de não, quero construir uma família, quero ser mãe, e quero ser mãe mesmo, não quero terceirizar isso, né? Eu falei, não, então não posso mais trabalhar, né? E pedi demissão e fui construindo uma outra forma, né? Eu tinha uma empresa, uma PJ, e fui prestando serviço, né? Mas assim, num outro ritmo, né? Com outra dinâmica ali. Mas eu tinha isso em mim que era inconciliável. Então, quando meu filho nasceu, eu realmente parei de trabalhar. Fiquei 2 anos ali sendo mãe exclusiva, o que foi fenomenal. Mas ainda assim morava essa coisa em mim de que era uma questão inconciliável, né? Trabalho e maternidade. Acho que as mães aqui que vão nos ouvir vão entender um pouco isso. E que eu fui vendo que, de alguma forma, foi um juízo que eu aprendi, né? Ali vindo da minha mãe, mas que era a circunstância dela, né? Ela teve a força de bancar isso, na circunstância dela, né? Com 3 filhos. Eu não sei se meu pai está aqui assistindo, mas, né, eles se mudaram para uma outra cidade, sem família, né, sem o que a gente chama aí de rede de apoio. Meu pai trabalhando como médico, né, plantão atrás de plantão, e eles com 3 filhos. Então, a força também da minha mãe de bancar, não, eu vou ser mãe, eu vou cuidar da minha família, né? Essa era a circunstância dela, essa foi a força dela. E eu falei, eu também tenho essa força, eu também banquei esses 2 primeiros anos que não me arrependo, pelo contrário, foi fenomenal eu ter essa dedicação com o Dudu e assim, muito da parceria também, né, não posso deixar de lado isso, o Felipe também comprou essa ideia, falou, não, vamos bancar isso juntos, porque é um sacrifício, né, a gente deixar de lado a questão financeira, né, e muda mesmo o padrão de vida. Mas a gente não se arrepende. Até hoje a gente fala, nossa, como foi bom a gente ter juntos bancado isso pro nosso filho, né? E aí a gente começa a ver a força da circunstância de cada um, né? E das escolhas e o que nos levou. Eu precisei passar, né? Eu tive problemas, você falou da questão dos sintomas. Eu tive problema na coluna sério, eu tomava medicação para poder ir trabalhar, né? Eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla nesse período, né? Antes de decidir parar de trabalhar. Eu tive um acidente isquêmico também, cerebral. Então, foi uma série de coisas que foram acontecendo, assim, então o corpo gritando, olha, você precisa mudar o rumo da sua vida, né? E fazer Isso, outras escolhas, né? Porque para mim aquela coisa estava dando uma sensação de quase morte se eu parasse de trabalhar, né? Enquanto que na hora é, que eu entendo, não, mas espera aí, é só uma fase. Eu não preciso parar de trabalhar o né, por resto toda a da vida. vida. Eu posso escolher parar de trabalhar por um tempo e me organizando para isso, né? Mas isso vem com a maturidade, né? Que é isso que a gente está falando, né? Eu fui estudando, fui entendendo esses mecanismos aí somáticos, né? E fui trazendo isso para minha vida, né? Acho que isso a gente tem muito em comum, né, Cléia? Essa coisa do corpo ir no limite, né? O corpo gritar para que a gente possa se mover, né? Isso que a Exato. gente. E aí a gente leva isso para nossa consultoria. Quando a gente observa isso no cliente, a gente já percebe melhor. A gente viveu isso, né? Na sua história, né? Porque no momento aqui, a circunstância de sua mãe, de fato, não dava para conciliar com o trabalho. A circunstância dela. E É, olha, não tem coisa mais rica também de a gente olhar para as nossas circunstâncias. exato. E, a- é, como é que se diz? Concordar com ela, que as coisas são assim. Isso é a Uhum. vida acontecendo. Exato, A exato. gente não tem, assim, não tem ninguém aqui abrindo meus caminhos e eu só lindamente fazendo, pegando a parte Perfeito. boa, né? Não Exato, existe isso, né? exato, exato. E aí, É, e aí a gente quando olha para
Não, aí vai separando. Isso aqui era, né, a circunstância de minha mãe, no seu caso, Isso. né? A minha é outra, eu posso depois retornar. Foi um Uhum. acordo, foi um combinado com meu esposo também, Exato. que é importante. E é muito importante para a criança, eu acho que isso aí foi fenomenal, né? Se você puder ficar pelo menos 2 anos com seu filho, gente, quanta riqueza disso, né? É, exato. E assim, a gente coloca dentro da gestar-se, né, Cleia, que o trabalho nosso não é ficar cavando o trauma, né? Não, vamos atrás do Não. seu trauma de infância, não é isso. Mas sim, a gente convida o cliente, né, a revisitar a própria história para que ele possa, por si mesmo, né, corrigir essa leitura com base na realidade, né? Distinguir que a gente fala a circunstância de origem, a circunstância lá de trás, né, dos pais, da infância, e a circunstância atual. Porque como ele está operando com esse juízo falso, para ele, mesmo sem perceber, ele está enxergando a realidade como se fosse aquela circunstância lá do passado, não do hoje, Exatamente. né? E aí, a partir disso, ele possa agir com base no real, tirando essa carga do emocional, né? Tirando essa carga que fica, né, impedindo a gente de enxergar a realidade dos fatos, né, Cleia? Isso, porque é exatamente esse emocional, né, que a gente, quando faz aquele juízo de apreensão da realidade, quando a gente vai fazer o juízo, a gente está carregada de emocional, né? E a gente não consegue fazer essa diferença de, olha, o que é isso, o que é verdadeiramente, o que é real, e o que é aquela coisa que eu venho trazendo que não tem nada a ver com a circunstância do hoje, né? Exato, exatamente. Né? Essa leitura da realidade, ela passa por isso, ver as circunstâncias, né, atuais, agora, do hoje, não lá do passado. E nem às vezes até do futuro, né, que a pessoa vai e projeta. Eu falo que a gente é bom de fazer roteiro de filme de terror, né? Rapidinho. Então, é enxergar as circunstâncias reais, concretas, né? Reconhecer também o que foi necessário lá naquela época, né? Que é isso, a circunstância da minha mãe, né? A circunstância da sua mãe também ali atrás, no seu nascimento. Extrair o ouro dessa história sem romantizar, né? Também tem a força também na dor, no sofrimento. Não é também chegar, não, tudo são flores, não é isso, né? E ajustar o modo de funcionar hoje. Eu acho que esse é o nosso, Exato. né, o nosso compromisso ali com o cliente. A gente vai ali do lado, acompanhando, até que a pessoa seja capaz de ajustar o modo de funcionar, né? E ela possa agir efetivamente e não reagir, né? Aquela coisa impulsiva com base no juízo, né? Então, Exatamente. que é o que a gente fala, né? Do autoconhecimento, né? Sem a realidade, vira narcisismo, né? É muito comum, tá na moda, né? Ah, você precisa se conhecer, banana. Claro que precisa. Mas para quê? Para qual fim, né? Então é isso que a gente precisa trabalhar também, né? Enxergar para que bem a gente está agindo na vida, né? Se ordenar conforme isso, né? Então, nesse sentido, a leitura da realidade é muito importante, porque é ela que vai embasar a sua decisão no final das contas, a forma como você enxerga, né? Sim, sim. Porque quando você não tem condições, e não é fácil, não é fácil, a gente apoiou um pouquinho, né, para poder chegar aqui fazendo essas separações, e isso Sim. é diuturnamente, né? A gente no dia a dia, a gente está sempre voltando, e a gente tem que olhar como é que eu estou olhando para Uhum, essa circunstância, né? uhum. Esse é um exercício que a gente tem que aprender a fazer, né, diariamente. Por Exatamente. vez ou outra a gente está voltando e pegando, né? Querendo puxar o cordãozinho e já é É, para estar pronto. exato. Eu brinco que é o pão nosso de cada dia, né? Não é o pão nosso de ontem, nem o pão nosso de amanhã. É o pão nosso de hoje, né? Hum. Isso, É. E assim, é muito importante aqui quem estiver nos acompanhando, né? A gente gosta de
dar alguns exemplos, né? Na sociedade, no contrato, essas travas contratuais, né? Que são travas de confiança, né? Essa questão de não estar no lugar, né? A dificuldade em relação à hierarquia. Então, tem os sintomas aí que vão refletindo isso, né? Esse não olhar para a própria história, para a própria vida, né? E esses juízos que vão ficando no comando, esses falsos juízos, né? Então, aí, quais são os sintomas que aparecem ali na empresa, né? O problema na área de vendas, problema, né? Normalmente tem a ver com a liderança, com a gestão, com uma responsabilidade que não foi assumida, né? A empresa familiar, um conflito que parece técnico, né? Mas às vezes é sintoma de uma história mal integrada na própria família, né? A dificuldade aí que vai espelhar na hierarquia, no pertencimento, no reconhecimento, né? E como a empresa é espelho da maturidade do líder, né? E a maturidade é leitura da realidade. A Maíta falou aqui da maturidade, né? E onde começa isso, a leitura da realidade? Na própria história. Por isso, né, quando a gente vai trabalhar na empresa, a gente parte da onde? Da gestão, ali da liderança, né? Então, da história pessoal dos gestores, da liderança, e aí a gente vai trabalhando isso, e isso vai reverberando em todo o sistema da empresa, né? Porque é isso, a forma como o dono enxerga é que vai dizer dali das relações, né? Às vezes não precisa nem fazer intervenção com funcionários ou com outros cargos, né, que estão abaixo, não há necessidade, porque quando você Isso. trabalha, né, o próprio líder, a Uhum. coisa, como diz, mais transborda, né, e todos Exato, recebem. exato. E é isso, né? A gente pode ir encerrando aqui, mas o que a gente queria trazer é justamente isso, a vida, né? A sua própria vida, que é a sua matéria-prima. Então, que é a minha matéria-prima diferente da matéria-prima de Maíta, de Cleia, de Elise, de cada cliente, né? Isso a gente tem muito respeito. Então, não é eu colocar a minha história, as minhas verdades ali no cliente, não é isso. Isso é bem importante. Ou o meu modelo, minha forma de enxergar. É ajudar o cliente a enxergar melhor a história dele, né? Porque o problema está no juízo que você formula, né? Que cada um de nós formulamos em relação à vida. E é nesse juízo que a gente precisa atuar, né? Então, para que o cliente, para que ele possa ter uma leitura correta da realidade. E aí sim ele possa agir de uma forma coerente, né? De uma forma ordenada, né? É isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez. Foi ótimo, né, Cleia? Foi sim. Eu É gostei bom muito. também. É, isso, Fica um pouco apreensiva e tal, é. mas acaba. Mas foi muito bom. Mas é isso, gente. Se isso tocou em você, se você tiver interesse em entender um pouquinho melhor o nosso trabalho, se algum dos exemplos daqui falou, nossa, eu tenho isso, eu percebi isso na minha história, entre em contato com a gente. A gente marca uma reunião, vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigada, obrigada, Cleia, obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, foi muito bom. Foi muito bom estar com vocês, aqui estar com você, Elisa. Que bom. Então é isso, gente. É, Na nossa próxima live, sábado que vem, a gente reservou todos os sábados do mês de março para explicar um pouquinho melhor aqui o que é gestar-se. Esperamos vocês na próxima semana. Um abraço, um ótimo final de semana.